Bom dia, bem-vindos a mais uma reunião matinal hoje, terça-feira, dia 6 de setembro. Hoje a gente vai falar sobre a ata do Copom, que acabou de sair hoje pela manhã, sobre o TCU constatando algumas fraudes nas doações de campanhas, também no Temer preparando uma ofensiva para garantir apoio nas votações. Na parte externa macro, a gente vai comentar sobre o PIB da zona do euro, a confirmação do resultado já tinha sido mostrado na primeira estimativa, também o Banco Central da Austrália optando pela manutenção de juros. Na parte de empresas, alguns destaques do Bradesco com o HSBC e na tentativa de manter o Trabuco por mais tempo, e também na Ultrapar com interesse na Liquigás e detalhes do Itaú com a Itaúcard com a Múltiplos. Começar primeiro pela parte de fluxo a monitorar de ontem. Os locais terminaram o dia net vendedores em cerca de 22 milhões, destaque na compra para BB Seguridade, na venda para Bradesco e nas duas pontas para Vale 5, Petro 4, JBS e Brasil Foods. Começando então pela parte macro internacional. A gente teve a confirmação do crescimento do PIB da zona do euro no segundo trimestre, alta de 0,3%, vindo de uma alta de 0,6% no primeiro trimestre. Então todos os indicadores indicavam realmente que o PIB estava desacelerando e foi o que se mostrou a confirmação hoje pela Eurostat. Ainda na região, a instituição também revisou para baixo o crescimento do primeiro trimestre de 0,6% para 0,5%, notícia bem ruim. Na região a gente também teve indicadores hoje pela manhã, de maior destaque ficou com o indicador de encomendas a indústrias na Alemanha, que subiu 0,2%, bem abaixo dos 0,6% aguardados pelo mercado. Então, os indicadores no geral não foram tão positivos assim, só o PIB que confirmou a leitura, embora venha com esse adendo que vem a revisão para baixo do primeiro trimestre. Mas tanto as bolsas na Ásia quanto da Europa, elas no geral estão avançando, muito por conta de uma percepção maior de que o Fed não deve fazer nenhuma movimentação de juros nessa reunião do final de setembro. Então esse tom melhor está fazendo com que as bolsas avancem, não muito, mas pelo menos avancem na margem. Na Ásia, a única bolsa que foi para baixo foi a da Austrália, que teve a manutenção da taxa de juros em 1,5%, que é a mínima histórica, depois de duas reuniões de cortes de juros e com o mercado ainda acreditando que eles poderiam fazer mais movimentação. Então eles se frustraram um pouco com essa opção pela manutenção, embora o Banco Central não tenha descartado fazer possíveis novos cortes de juros daqui para frente. Na parte doméstica, destaque primeiro para o TCU, constatando algumas fraudes nas doações de campanha para as eleições municipais de agora em outubro. Então, segundo eles, cerca de 35 pessoas falecidas constam como doadores de campanha. Também alguns doadores do Bolsa Família, pessoas que recebem Bolsa Família teriam contribuído para as campanhas. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, já se posicionou, segundo ele, palavras do próprio Gilmar Mendes. Então amanhã, se tivermos uma pessoa que recebe assistência social e faz doação, há algo errado. Todos esses bastimentos, isso pode resultar no final na impugnação do próprio candidato, porque pode ter ocorrido abuso de poder econômico. Então o TSE se colocando bem firme, bem duro, eles batendo várias bases de dados junto com o TCU, para verificar qualquer tipo de fraude nessas primeiras eleições, agora que não pode mais doações de empresas particulares. Então, bem interessante agora ver os desdobramentos sobre isso. Segundo o TCU, o levantamento aponta que 34% dos doadores, 34 mil de cerca de 114 mil, podem ter cometido alguma irregularidade. Acompanhar nos próximos dias isso. A gente teve agora pela manhã a ata do Copom, então da última reunião que manteve a taxa de juros em 14,25, e segundo as nossas primeiras impressões, a ata continua abrindo portas para um corte de juros ainda nesse ano de 2016. A ata mostrou uma linguagem bem mais flexível, ela ainda mantém alguns destaques, mostrando que ainda seguem alguns riscos e algumas preocupações. Obviamente eles não iriam mudar de um oposto para o outro. Eles continuam falando, por exemplo, que a desinflação segue aquém do esperado, mas também eles têm algum tom mais favorável, quando como eles citam, por exemplo, o progresso nas expectativas de inflação para os próximos anos. Eles seguem falando que a expectativa de inflação para 2017 segue acima de 4,5%, está em 5,12%, mas que para 2018, 2019 já está arredondando, já está em 4,5%, já está no centro da meta, já está como o ideal para eles. O BC também tratou de reduzir um pouco o peso de parte do mercado que estava dando muito peso para o cenário de referência, falando que era o que realmente importava para eles começarem a flexibilizar
a política monetária, o BC tratou de colocar também que fatores como a redução da incerteza das aprovações das medidas do ajuste fiscal e a persistência dos choques de alimentos da inflação são pontos muito importantes para eles começarem essa flexibilização. Outro destaque bem importante dos jornais de hoje veio do Valor Econômico, que trouxe uma nova postura do Michel Temer para conseguir reorganizar sua base aliada e aí sim aprovar algumas votações muito importantes, como o PEC do teto dos gastos. Então, a partir do dia 12, o presidente Michel Temer vai se reunir com toda a sua bancada, uma por uma, com cada bancada, para explicar o projeto, não só esse, mas quando eles tiverem projetos muito importantes. E o Temer já emitiu uma circular que já está rodando entre os seus ministros, e agora os ministros não podem levar deputados e senadores para viagens e atividades em dias de votações, geralmente terça e quarta-feira. E também eles não podem marcar nenhuma reunião após as 4 horas, que são os horários que ocorrem as principais votações. Então o Temer tentando evitar a desorganização da base. Eu vou chamar agora o intervalo, logo mais eu volto com os destaques das empresas e os comentários da nossa área BTC. Só um instante. Comentários da nossa área BTC de ontem ficaram com os destaques para Fibra, Klabin, Lojas Americanas, GGBR e CCR. Na parte das empresas, destaques para o Bradesco, convocando para uma assembleia para o dia 7 de outubro para deliberar a absorção da parcela do patrimônio do HSBC. E também o Bradesco está propondo, melhor dizendo, uma alteração no seu estatuto para permitir a composição de sua diretoria, elevando a idade máxima de 65 para 67 anos, uma tentativa para o cargo de presidente, uma tentativa de fazer com que o Trabuco permaneça mais tempo no comando do seu banco. Outro destaque das empresas hoje vem com o Ultrapar, confirmando o interesse na Liquigás, algo muito esperado, algo que, por conta de sinergia, faz muito sentido a Ultrapar participar desse processo. Mas, de qualquer forma, se ela realmente quiser essa aquisição, ela vai ter que conversar, vai ter que ver essa relação com o CAD por conta da concentração de mercado que isso faria. A gente reforça nosso call em Petrobras, a gente segue otimista, mesmo com a redução do tamanho da empresa, a gente acha que a gestão focada em recompor caixa segue bem interessante para a empresa, acho que é o melhor destino para ela. A gente também destaca hoje na parte das empresas Itaúcard com a Múltiplos. Eles já notificaram o CAD do ato de concentração, pelo qual pretendem fechar contrato associativo no setor de emissão de cartões de crédito e programa de fidelização por coalizão. Então, as empresas anunciaram essa associação entre elas no início de julho, estão fechando agora todos os últimos pontos. O produto deve permitir para a rede Múltiplos o acúmulo direto dos pontos por meio de convenção de bonificações diferenciadas, segundo a Múltiplos informou em comunicado ao mercado. Vou ficando por aqui, hoje sem muitos destaques, tanto na agenda doméstica quanto na internacional, destaques menores, alguns indicadores lá fora, principalmente nos Estados Unidos, mas acho que os principais pontos que vão guiar o mercado hoje são essa ata do Copom, parte no mercado lendo como o Rocket, parte como o Dovish, mas de qualquer forma a gente acha que está abrindo sim a porta para um corte de juros, talvez ainda não em outubro, mas em novembro, mas obviamente como é o primeiro comunicado, eles não, como ainda está bem distante, né, faltam muitos dias para lá, cerca de 40 dias, eles não iam fazer uma transformação tão forte assim no seu comunicado, obviamente para dar mais margem ainda para o mercado continuar seu ajuste nas expectativas. Amanhã é feriado, então aproveitem bastante, descansem bastante, com moderação. Quinta-feira a gente está aqui de volta para trazer mais informações para vocês. Até mais!